Boa noite, meu povo. Boa noite, boa noite. E aí, tudo bom? Como é que vocês estão? Manuel, tá por aí já, Manuel? Olá, olá. Hello. Como é que vocês estão? Tudo bom? Como é que tá o áudio e o vídeo aí, pessoal? Diz logo aí pra gente já organizar tudo aqui. Boa noite, Patrícia Albuquerque. Boa noite, Rebeca tá por aí também. Boa noite, tá ótimo? Que bom, fico muito feliz. Áudio ótimo, que massa, velho. Olha, a máquina chegou, viu? O Megazord chegou aí, viu? Professor Alan Matos, o Megazord. E o vídeo, como é que tá o vídeo, galera? Me diz aí, tá tudo legal? Tá rodando bem direitinho aí? Então, perfeito. Vamos começar, né? Vamos começar essa brincadeira, que não é nada engraçada, mas a gente precisa falar dela. Tá travando um pouco? Vixe, misericórdia. Minha internet aqui tá full. Tá travando por aí então, tá? Porque a internet aqui tá show de bola. Galera, então vamos começar. É o seguinte, hoje eu fiz o convite para vocês pra gente discutir um pouquinho sobre um assunto que é extremamente importante pra gente. É um assunto que quanto mais eu leio, mais eu quero ler. Porque eu tenho a impressão de que quanto mais eu leio, mais longe essa realidade fica de mim. É difícil, é complicado, mas alguém tem que fazer. É uma situação extremamente complexa da emergência. O emergencista ele precisa estar preparado para isso. E não é fácil, não é simples, eu não vou dizer para você. Eu sou pai, como vocês sabem, de Arthur, tá aqui tutuzinho hoje para me acompanhar na live, tá bom? Esse aqui é o pelúcia do meu bebê, do meu filhinho, tá certo? E assim, eu vou dizer para vocês, não é simples, não é fácil atender emergências pediátricas. Por isso que hoje eu vou falar especificamente sobre o suporte básico de vida nas emergências pediátricas. Ah, professor, mas isso já está batido, será? Será que está tudo certo na sua cabeça? Será que você não pula uma etapa? Será que você não acha que está fazendo certo e está fazendo errado? Porque assim, uma coisa é você aprender uma vez e a outra coisa é você ouvir, colocar em prática, raciocinar, fazer uma análise crítica do que você fez, fazer debriefing do que você está executando para saber se você está em consenso com a literatura ou não. E outra coisa, como a gente fala o tempo todo, conhecimento não tem dono, tá certo? Você vai colher e correr atrás do seu conhecimento sempre. E outra coisa, na emergência e no amor, bebê, nunca diga nunca, nem nunca diga sempre. As coisas mudam muito na emergência e no amor, hein? Então se liga nessa onda aí, tá certo? A gente precisa se manter atualizado, tá bom? Muito bom. Dito isto, eu vou fazer logo aquele convitinho bonitinho para vocês, tá certo? Para vocês irem lá no meu link da bio, assim que terminar aqui. Vai no link da bio, se inscreve lá no meu site, lá tem lá o site Professor Miller Brandão, pronto, ou www.millerbrandão.com.br. Se inscreve lá, porque esse final de mês a gente tem um lançamento de um curso específico para a abordagem de um manejo na emergência. Eu não vou dar spoiler agora, mas assim, se você for lá e se inscrever, você já vai ter o primeiro acesso a essa informação, tá bom? Então assim, vai ser um curso muito bom, realizado, feito e idealizado por quem vive na prática a abordagem do paciente de emergência, tá bom? Então não é coisa de rodapé de livro, não. É de quem vive na prática, de quem vivencia. Então nada melhor para se aprender do que a praxis pedagógica. Então é isso que a gente tenta trazer para vocês. É a prática da coisa. É como a teoria se dá na prática. Beleza? Então faço o convite, entra lá,
tá bom? Também tem um convite do Telegram, tem uma galera já no Telegram, já tem quase 300 inscritos no canal da gente do Telegram. Toda sexta-feira a gente coloca mini podcasts lá e ó, vou lhe dizer, a galera adora. Recebo muita informação boa, muita mensagem positiva sobre os mini podcasts também no Telegram, tá bom? Além das nossas lindas, queridas, amadas, idolatradas lives de todas as terças-feiras, quase todas as terças-feiras pelo menos. Beleza? Então, vamos lá falar de suporte básico de vida na pediatria. Poxa, que assuntinho, carne de pescoço para se falar na emergência. Mas infelizmente, criança também para. Criança também desenvolve parada cardiorrespiratória. Infelizmente, criança também para. E quando criança para, aí a gente já começa a botar a mão na massa, é por hipóxia. As crianças tendem a fazer paradas cardiorrespiratórias por déficit na respiração, por problemas relacionados a vias aéreas e respiração. Então, criança para pelo quê, na sua grande maioria? Por hipóxia. Ah, professor, isso significa que criança não para por problemas cardíacos? Não, não é isso. Criança também para por problemas cardíacos. Mas, se a gente for pegar a grande maioria das crianças que param por problemas respiratórios e problemas de cunho de via aérea. Beleza? Então, criança para e para muito por hipóxia. Tá bom? Então, assim, a gente não vai ficar aqui discutindo o ipsiliter das coisas de suporte básico. Não precisa disso. A galera aqui que está assistindo já tem aí um monte de informação sobre o suporte básico de vida. Então, a gente vai discutir de forma dinâmica sobre o suporte básico de vida na pediatria. As principais mudanças, os pulos do gato, essas coisas assim que vocês sabem que a gente gosta de falar. Beleza? Antes de mais nada, a gente tem que pensar um pouquinho. Bebê, criança e lactente não são adultos pequenos. Não. Adulto pequeno são portadores de alguma síndrome que não cresceram, os anões. Adulto pequeno é anão, tá certo? Criança não é adulto pequeno. Então esqueça que criança é adulto pequeno, porque existem mudanças, existem diferenças significativas entre a fisiologia da criança e do adulto. Então a gente não pode tratar a criança como um adulto grande, um adulto pequeno, beleza? Então primeiro prestar atenção nisso. Outra coisa é, para a gente definir a abordagem de suporte básico nas crianças lactentes e adolescentes e RNs e NEO, a gente precisa saber o que é cada coisa. Então, para falar de suporte básico na PED, a gente precisa saber quem está envolvido nessa PED. Quem é PED? Vamos lá. O recém-nascido ou neonato, ele é considerado do momento do parto até o 28º dia. Tanto é que se esse neonato tiver algum problema durante esse período, ele volta para a maternidade. Ele não vai para um hospital de referência, ele volta para a maternidade. Beleza? Porque ele ainda é um neonato. Então, neonato é o que, professor? RN é o que? Quando você falar de RN, é do 0 a 28º dia. Tá bom? Então, RN é isso. Tá bom? Pronto. Agora a gente fala do lactente ou bebê. Pronto. O lactente ou bebê é do 29º dia até 1 ano, 11 meses e 29 dias. Beleza? Então, até os 2 anos. Então, do 29º dia até os 2 anos é lactente ou bebê. Tá certo? E aí, criança. Quem é a criança, professor? Pronto, criança é o restante. É dos 2 anos até a puberdade. E aí, as principais literaturas abordam o seguinte, que puberdade é o início, o primeiro aparecimento dos sinais de puberdade. Na mulher é o que? O aparecimento do broto mamário. Nos homens é o que? O aparecimento de pelos nas axilas. Beleza? Então, estes são os sinais de puberdade, os sinais mais precoces de puberdade. Então, dito isso até aí a puberdade é criança. Depois da puberdade, já é considerada adulto, a gente já vai tratar como adulto. Beleza até aí? Então, muito bom, a gente não precisa nem voltar para aí, porque a gente já sabe o que é. Show de bola? Show de bola. Professor,
E agora, já que a gente já sabe o que é cada qual, tá bom. Agora a gente pensa na cadeia de sobrevivência da PED. A cadeia de sobrevivência da PED é um pouquinho diferente das cadeias de sobrevivência do adulto. Nas cadeias de sobrevivência do adulto, são duas, né? O intra-hospitalar e o extra-hospitalar. E na PED, a gente tem uma específica para PED. Beleza? Olha aí, a específica para PED, ela diz o seguinte, que o primeiro elo da cadeia é a prevenção. Então, você precisa prevenir a parada cardiorrespiratória. Ela faz parte da cadeia de sobrevivência da pediatria, tá bom? Então, prevenção é o primeiro elo da cadeia. O segundo elo da cadeia é a compressão. Então, se não teve jeito de prevenir, a primeira coisa que você vai chegar, além de identificar, obviamente, é comprimir. Então, o segundo elo da cadeia de sobrevivência é a compressão. O terceiro elo da cadeia de sobrevivência é a ajuda, é o pedir ajuda. Agora prestem atenção como já tem uma diferença gritante aí. A gente não pede ajuda antes, a gente pede ajuda depois. Ué, a gente para o que está fazendo, comprime para depois pedir ajuda? A gente vai prevenir, identificar, comprimir para depois pedir ajuda. Nessa circunstância específica, essa cadeia de sobrevivência pediátrica aborda qual tipo de atendimento? É o tipo de atendimento não presenciado. É quando há uma parada cardiorrespiratória na criança, no lactente ou no RN não presenciada. Beleza? Então a gente vai perceber também que há uma diferença entre parada presenciada na criança e a não presenciada. Beleza? A gente vai ver essa diferença já já. Muito bom. Dito isto, que então, primeiro prevenção, segundo compressão, terceiro pedir ajuda, o quarto é o suporte avançado de vida, que você já pediu ajuda, o suporte avançado de vida vai abordar essa vítima com abordagem de vias aéreas, com medicações e o último elo é os cuidados pós parada cardiorrespiratória, que com fé em Deus esse paciente vai voltar, tá bom? Muito bom. Galera, aqui eu dou uma pausazinha para conversar com vocês sobre um atendimento que eu fiz uma vez na escola, cara. Uma menina de 9 anos fez uma parada cardiorrespiratória por causa interrogada. A gente não conseguiu entender como foi que aquela parada ocorreu. Ela simplesmente fez uma síncope e parou. Então, assim, muito provavelmente teve causa cardiovascular. Muito provavelmente, porque não teve história de obstrução de via aérea, não teve história de problema respiratório. Então, assim, foi uma criança na escola que culminou numa síncope e parada cardiorrespiratória. Quando a gente chegou lá para atender, a criança estava em parada cardiorrespiratória e a gente ficou, acreditem, 2 horas. 2 horas fazendo reanimação cardiopulmonar nessa criança para tentar reverter, para tentar tornar o quadro de assistolia, em um ritmo desfibrilável para realizar a desfibrilação, para tentar reverter a parada. E infelizmente, ela não voltou. Infelizmente. Então, a partir daquele momento, eu falei, cara, tudo bem. E a gente fez debriefing da ocorrência, era aquilo mesmo que tinha que ser feito. Mas eu falei, cara, será que eu não podia dar mais? Será que eu não podia ter um pouquinho mais de expertise nisso aqui? Será que eu fiquei muito nervoso por conhecer pouco, por ler pouco sobre isso? Então, assim, foi uma ocorrência que mexeu demais comigo. A partir daquele momento eu comecei a enxergar o suporte básico e o avançado de vida em pediatria de forma diferente, porque o emergencista, de modo geral, ele não escolhe o paciente. Quem gosta de emergência que está assistindo aqui, galera, a gente tem que se preparar para tudo, cara. A gente precisa se preparar para tudo. E é assim que a gente se torna, inclusive, uma referência na área. É quando a gente se prepara para tudo e a gente coloca a possibilidade de melhorar a sobrevida daquele indivíduo, daquele paciente, com ações que a gente toma. Então, assim, você não precisa saber de tudo. Óbvio que ninguém vai saber de tudo. Mas a gente precisa dar o melhor que a gente pode por todos os pacientes que a gente pegar. Na emergência, tanto no intra, quanto no pré-hospitalar, quanto no extra-hospitalar, cara, não tem como você ir para a emergência sabendo o basiquinho, o simples, não tem como.
porque é uma vida que vai estar em sua mão e nas grandes maioria das vezes os pacientes graves, eles estão muito entregues mesmo, muito entregues a você. Então, ou você qualifica a sua mão de obra, qualifica a sua abordagem, ou o paciente está suscetível, infelizmente, a virar óbito. Infelizmente, a virar óbito. Então, assim, ser emergencista não é fácil. Não é fácil. Porque ao mesmo tempo que a gente pega os catarrinhos da vida, as infecções de vias aéreas superiores, a gente pega também uma criança de 9 anos que faz uma síncope e faz uma parada cardiorrespiratória. Beleza? Então a gente precisa estudar, galera. Precisa mesmo. Vou falar de novo. Conhecimento é poder. Não tem como a gente deixar o poder escorrer pelas nossas mãos. Se a gente conhece uma coisa, a gente consegue ajudar. E isso é o que vai te fazer encostar a cabeça no travesseiro e ficar em paz com você e com sua profissão. Beleza? Pau na máquina. Professor, agora que você já falou sobre a cadeia de sobrevivência no suporte básico de vida, agora a gente vai abordar o paciente? Pronto. Agora, agonia, a gente vai abordar o paciente. Mas antes, lá no suporte básico de vida do adulto, o que é que a gente faz antes de abordar o paciente? Ah, tá. Quer dizer que lá a gente avalia a segurança da cena e usa equipamento de proteção individual e coletiva, se precisar, não é? Pois é, aqui não muda nada. Não muda. A cena continua precisando ser avaliada, tá certo? Ah, professor, mas uma PED, uma criancinha... É, filha, é uma criancinha. Você não sabe a quantidade de louco que tem por aí, a quantidade de maluco que tem. Então, assim, uma criancinha, ela pode ter sido vítima de violência e o agressor ainda está ali. E você vai acudir aquela criança cegamente. Eu sei, gente, é difícil, é complicado, porque se trata de uma criança. Mas você precisa avaliar a cena. Você não vai ajudar se você se tornar uma nova vítima. Pode ter sido um gás. Então, se você encosta de uma vez, você pode ser acometido também do mesmo problema. Então, a gente precisa avaliar a segurança da cena independente da idade. Beleza? Tranquilão? Tá favorável, então? Então, bora seguir o baile. Pronto. Então, assim, se você já avaliou a segurança da cena, você já dispõe de equipamento de proteção individual, luva, máscara, óculos, você já tem equipamento de proteção coletiva. Professor, me dê um exemplo aí, por favor, de equipamento de proteção coletiva. Ah, mole demais. Fita zebrada. Aí você pode usar também o equipamento de proteção coletiva. Um outro artifício, ligar para Transalvador, por exemplo, que aqui em Salvador é o guarda de trânsito. Então, você precisa direcionar cones, equipamento de proteção coletiva. Então, assim, você precisa direcionar para a segurança da cena ser mantida ao longo do atendimento. Beleza? São dispositivos que promovem a precaução e a prevenção da coletividade. Tranquilo e favorável? Beleza. Cai em prova, professor? Não, cai não. Despenca, toda hora cai. Toda hora cai esse negócio. Então, ó, atentar. Segurança da cena é a primeira coisa que você vai avaliar também no suporte básico de vida na pediatria. Bola pra frente. Pronto. Já fizemos tudo, já fizemos tudo. Agora a gente vai abordar esse indivíduo. A primeira coisa que a gente verifica é o quê? Responsividade. Pronto. A gente tem duas possibilidades de checar a responsividade na criança. Se é uma criança, de fato, a gente vai checar a responsividade igual ao adulto. Nos ombrinhos, ó. Ei, criança, ei, bebê, se você souber o nome. Ei, fulaninho. Então, ó, aqui Arthur tá aqui e eu, ó, fulano, ei, fulano, pronto. Isso aqui que eu fiz já é uma checagem de responsividade. Ei, fulano, ei, fulano, beleza? Então, sem dificuldade. Pronto. Só que se trata de uma criança menor de 2 anos, professor. A criança é menor de 2 anos. E isso a gente vai fazer um outro estímulo para checar a responsividade. Por quê? Porque se a gente bate nos ombros aqui em uma criancinha menor de 2 anos, você pode inclusive lesionar essa criança, fazer um trauma na cervical dessa criança, você pode sacudir demais a criança. Então, não. Melhor não. Então, na criança menor de 2 anos, o estímulo vai ser aqui, ó, palmadinhas na região plantar. Ei, bebê, sacou? Sem dificuldade, ó. Bebê, sem dificuldade. Tranquilo? Então, essa é a checagem de responsividade na criança, no lactente e no adolescente, ó. No adolescente,
nos ombrinhos mesmo. Na criança a gente pode fazer também nos ombros. E no bebê ou lactente a gente pode fazer aqui, ó, na região plantar, dando tapinhas, palmadinhas, beleza? Pra gente checar a responsividade dessa criança. Tranquilo? Muito bom. Então a responsividade, a diferença é essa. Bola pra frente. Agora a gente fala sobre aquilo que a gente estava discutindo, sobre a parada presenciada e a parada não presenciada. Véi, se você aprender só isso na live, só isso, pra mim já vai ter valido a pena demais, demais. Porque isso é muito importante pra vida, pra prova também. Porque cai um bocado nas provas, entendeu? E aí é interessante que a gente saiba isso. E pra vida, mais ainda, mais ainda. Então assim, prestem atenção. Quando o indivíduo encontra uma criança já em parada cardiorrespiratória, ele vai executar 2 minutos ou 5 ciclos de compressões, 2 minutos ou 5 ciclos de compressões antes de pedir ajuda. Antes de ligar para o SAMU, por exemplo. Ah, professor, mas eu estou sozinho, coloco o celular no Viva Voz e comprimo. Ok. Se você consegue colocar o celular no Viva Voz, discar o 92 e ir comprimir, ok. Mas se você precisar sair daquele local para pedir ajuda, você vai comprimir 2 minutos ou 5 ciclos antes de sair. Porque a parada foi não presenciada. Mas por que acontece isso, professor? Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, simples demais. Se você não visualizou a criança parando, pode ser que ela já esteja no fim da reserva dela. Ou pode ser que ela nem tenha mais reserva fisiológica. Então, se você não fizer 2 minutos ali de compressões antes de pedir ajuda, pode ser que quando você volte, já não tenha mais a remota possibilidade dessa criança voltar. Beleza? Então, na parada não presenciada, você vai executar 2 minutos ou 5 ciclos antes de pedir ajuda. Tranquilo até aí? Tranquilo. Ah, professor, mas essa parada aqui foi presenciada. Eu identifiquei a parada, o paciente fez um gasp na minha frente, ou foi uma obstrução de via aérea, meu Deus. Acontece demais, criancinha que faz obstrução de via aérea com leite, com objetinho, com um bocal de caneta, com moeda. Meu Deus do céu, menino não é brincadeira, né? Come tudo. Botão de controle remoto, que você imaginar, a criança obstrui a via aérea. Beleza? Pronto. Então assim, já que a gente já checou a responsividade, a gente já sabe o que fazer na parada não presenciada, agora a gente discute sobre a parada presenciada. Se você encontra a criança e a criança está parando naquele momento, o que é que você faz? Corre para pedir ajuda. Ah, professor, mas eu estou com o celular aqui, eu posso colocar aqui no Viva Voz e falar? Pode, sem problema. Mas, se você tiver que sair do recinto para pedir ajuda, aquela é a hora. Se você viu a criança parar, saia do recinto, procura ajuda, peça ajuda para depois voltar e iniciar as compressões. Beleza? Por que isso? Justamente pelo mesmo motivo. Porque se ela parou imediatamente agora, ela ainda tem alguma reserva. Então, dá tempo de você ir correndo, pedir ajuda e voltar. O mais rápido possível, diga-se de passagem. Tá bom? Então, fiquem atentos a esses detalhes que são muito importantes para a vida. Beleza? Muito legal. Falando nisso, agora a gente fala das outros sinais clínicos. A gente já falou do primeiro sinal clínico da parada, que é irresponsividade ou inconsciência. Pronto, a gente já verificou esse e já foi pedir ajuda ou não. Beleza? Agora o próximo passo é checar os outros 2 sinais clínicos da parada. Quais são os 3 sinais clínicos de parada? Ih, rapaz. Toda hora, isso tá nas provas aí, ó. Toda hora tá. 3 sinais clínicos de parada. 3 sinais clínicos de parada. Poxa, é muito fácil, gente. Inconsciência, ausência de movimento respiratório e ausência de pulso. Pronto, ganhou a questão. E vai marcar o professor, ele vai mandar um direct ainda. Professor, acertei a questão dos 3 sinais clínicos de parada. No PED é igual, professor, adulto? Igualzinho, muda nada. Mesma coisa, inconsciência, ausência de movimento respiratório e ausência de pulso. Que pulso? Central. Pulso central. No adulto a gente tem o carotídeo e o femoral. Aí a gente faz um combinadinho aqui entre a gente. Na vida real, não usa o femoral não. Fica feio na foto. Usa o carotídeo, tá?
fica a dica, no adulto, principalmente no ambiente extra-hospitalar, no pré-hospitalar, não usa femoral não, fica feio, a foto sai feia pra caramba você procurando o pulso femoral do paciente, viu? Aí você usa o carotídeo, tá bom? Na criança, a gente usa um outro pulso, até porque criança tem pescoço. Cadê o pescoço de Tutu? Não tem pescoço. Se não tem pescoço, não tem como a gente verificar o carotídeo. Não tem pescoço aqui, não tem, cara, não tem pescoço aqui. Você procura e não acha o pescoço do bicho. Então, o negócio é tenso aqui, meu irmão. O negócio é sinistro. Então, qual é o pulso mais exposto, o pulso mais externizado, né? Mais exteriorizado que Tutu tem aqui? É o pulso braquial. O pulso braquial. O pulso braquial fica exatamente abaixo do bíceps. No adulto tem pulso braquial? Tem, bebê. Só que o seu bíceps já cobriu o pulso braquial, já cobriu a artéria braquial, então você não consegue mais verificar nele, tá bom? Mas na criança que não tem o bíceps desenvolvido ainda, né, tão desenvolvido, então você consegue verificar no pulso braquial da criança. Este é o pulso recomendado na criança, tá bom? Na criança, no bebê, no lactente. Na criança maiorzinha já tem pescoço, já pronto, usa o carotídeo. Beleza? Na criança a partir dos 2 anos já tem pescoço, usa o carotídeo. Tranquilo? Muito bom. Compressões. Para falar das compressões, das alterações das compressões, a gente tem que lembrar que na criança, no bebê e no lactente, né, no RN também, a gente utiliza uma ou 2 mãos. Vai depender do quê? Da amplitude, né, do tamanho da criança. Tem criança de 13, tem uns menininhos assim, umas criancinhas de 13 anos de idade, que tem 1,80 m e 90 kg. Eu morro de vergonha de dizer isso, porque eu tenho 1,71 m. Quem acha que eu sou grande aí, sou baixinho, velho. Tenho 1,71 m. Quase não sou gente. Então, assim, ó. O cara tem 13 anos. O cara tem 1,80 m, 91 kg. Você vai comprimir com a mão, jovem garoto? Você não vai conseguir comprimir com a mão nunca. Você vai ter que comprimir com as 12 e ainda botando força, que senão não vai, papai. Senão não desce esse tórax nem a pau. Beleza? Então, assim, na criança, no lactente, no bebê e no neo, a gente vai utilizar algumas situações, uma ou 2 mãos, beleza? Vamos lá então dizer. Se a gente tem um socorrista, a gente tem uma relação de compressão-ventilação. Em um socorrista, a relação de compressão-ventilação é de 32. Um socorrista, professor, 32. Ah, é um socorrista só? É, 32. Esqueça o restante. 32. Beleza? 32. Um socorrista? 32. Ah, chegou o colega aqui que sai comprimir também. Pronto. É na criança, é no lactente, é no neo. Pronto, no neo muda. Mas na criança e no lactente, no bebê, é 15, 2, como 2 socorristas ou mais. Então, chegou um colega aqui que sabe comprimir também. Pronto. Então, a partir desse momento vai ser 15, 2. Tanto na criança quanto no lactente. Beleza? Ou no bebê, como vocês queiram chamar. Tranquilo? Então, bola pra frente. Vamos lá. Falado isso, não é? A compressão-ventilação, que com um socorrista é 32 e com 2 socorristas 15, 2, eu respondo a vocês agora o porquê disso. Galera, quando você tem 2 socorristas, você pode fazer o 15, 2, porque você vai dobrar a quantidade de ventilações. Quando a gente estava lá no começo da live que eu falei para vocês assim, olha, criança para e para pelo quê? Por hipóxia. Então, se você oferta mais oxigênio para essa criança que parou por hipóxia, é interessante para ela, beleza? Mas eu não estou falando em hiperventilação, eu estou falando em uma oferta um pouco maior de oxigênio, tranquilo? Então, assim, a gente vai dobrar a quantidade de oxigênio que você oferta normalmente. Seria 32, agora é 15, 2. Então, ao invés de 10 a 12, vai ser agora de 20 a 24 ventilações por minuto. Tranquilo? Então, isso é o máximo que você vai ofertar para uma criança fazendo 15, 2. Belezinha aí? Suave na nave? Então, vamos seguir o baile. Pronto. Falado isto, a gente pensa assim, professor, como é que a gente faz compressão na criança? 2 formas. Ou a gente vai colocar ele sobre uma superfície rígida aqui e vai comprimir com os 2 dedinhos, ó, os mesmos dedinhos
os mesmos dedinhos que a gente utiliza para checar o pulso, a gente vai utilizar na compressão. Ó, região intermamilar da criança, aí a gente vai achar aqui o externo, terço inferior do externo, e a gente vai comprimir. Por que o terço inferior, professor? Tem porquê também, bebê. Tem porquê. No terço inferior do externo da criança, um pouco abaixo da linha intermamilar, é onde se encontra a maior porção do ventrículo. O que é que a gente quer fazer numa compressão se não for comprimir e relaxar o ventrículo? É isso, bebê. É isso. Não muda. Ó, região logo abaixo da linha intermamilar na criança, no terço inferior do externo. Cá embaixo, ó. E aí a gente faz compressões. Olha aqui, ó. Aqui embaixinho, ó. E aí a gente faz as compressões. Como eu tô sozinho, será 32. Mas se eu tivesse um parceiro comigo aqui, seria 15, 2. 15, 2. 15, 2. Belezinha? Vamos lá, vamos lá. Vamos tocar o barco. Muito bom. Então prestem atenção. A profundidade vai depender do tamanho da criança também. No caso da criança, ou seja, mais de 2 anos, essa profundidade será de aproximadamente 5 centímetros. Ou 1/3 de diâmetro antero-posterior. O que é 1/3? Pronto, o tórax está aqui. 1/3 do tórax, você vai dividir o tórax em 3 e vai aprofundar 1/3. Você precisa de régua para fazer isso? Claro que não. Claro que não. Você tem a sensibilidade de enxergar o quanto você está aprofundando. Beleza? Então, 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax você vai comprimir. Beleza? Sem agonia, sem desespero. Não precisa de régua para isso. Tranquilo? Muito bom. Então, na criança, é aproximadamente 5 centímetros. Quando você vai fazer em lactente ou bebê, continua sendo 1/3 do diâmetro, mas agora vai ser de aproximadamente 4 centímetros. Então, não mais de 5 centímetros aproximadamente, sim 4 centímetros aproximadamente. Então, quando a gente olha lá para o adulto, a gente vê a diferença. No adulto, a gente vai fazer entre 5 e 6 centímetros de compressão, não é? De aprofundamento. Pois é, na criança aqui a gente faz aproximadamente 5 e no lactente a gente faz aproximadamente 4. Legal, né? Bom também, beleza? Show de bola. Quando a gente fala em crianças, por exemplo, aquela mesma criança de 13 anos que tem 1,80 m e 90 kg, ele tem um irmãozinho de 12 anos, só que esse irmãozinho tem 50 quilos, sei lá, é raquítico, é pequenininho, é magrelinho. Tem menino de 12 anos que é só a capa do Batman, né? É só o borboleto mesmo o negócio. Então assim, ó, quando você vai realizar as compressões numa criança, né, 12 anos, 11 anos, 9 anos, 8 anos, 7 anos, a depender da estatura da criança, você não vai precisar utilizar as duas mãos com a região hipotenar, né? Do mesmo jeito, ó, a região hipotenar, entrelaça os dedos, estica os cotovelos, ó, cotovelos esticados, ó, bonitinho assim. É essa região aqui que você vai utilizar do mesmo jeito na criança, beleza? Mas, para essa criança que você não precisa exercer tanta força, você vai utilizar uma das mãos, beleza? Uma das mãos. Você vai colocar a mesma coisa, ó, cotovelo estendido, bonitinho, ó, uma das mãos, região hipotenar. Você vai abrir a via aérea com uma mão e comprimir com a outra, com a região hipotenar, do mesmo jeitinho, ó, 1, 2, 3, 4, beleza? Então você vai conseguir fazer uma pressão suficiente para diminuir, né, para aprofundar 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax dessa criança, beleza? Muito bom, excelente. Dica de vida. Isso cai demais em prova e isso você precisa saber para sua vida. Isso você precisa saber para sua vida. Quando a gente está falando em crianças menores de 2 anos, né, o lactentes e bebês, que tem uma frequência cardíaca menor ou igual a 60, com sinais de hipoperfusão tecidual. Quais são os sinais de hipoperfusão tecidual que a gente pode encontrar? Ah, pelo amor de Deus, cianose, rebaixamento do nível de consciência, beleza? Então assim, se você encontra sinais de hipoperfusão tecidual e encontra uma criança com menos ou igual a 60 batimentos por minuto,
esta criança é passível de compressões. Essa criança já é considerada em parada cardiorrespiratória. Não se esqueça. As compressões na criança, no RN, no lactente, elas se iniciam com sinal de hipoperfusão e frequência cardíaca ou frequência, frequência ventricular, como os adoradores da cardiologia falam, na frequência cardíaca menor ou igual que 60 batimentos por minuto. Mas por que isso, professor? Porque uma criança com 60 batimentos por minuto e sinal de hipoperfusão significa falência da bomba. A criança, ela tem uma frequência cardíaca alta. Uma criança de 5, 6 anos de idade tem uma frequência cardíaca de 120. Entendeu? Depende da idade. Uma criança, por exemplo, de meses, ele tem uma frequência lá em cima, 150, 160, 140. Então, assim, não pode esperar parar completamente. Se essa criança apresenta sinal de hipoperfusão e uma frequência cardíaca menor ou igual que 60 batimentos por minuto, pronto. Essa criança já é passível de compressão cardíaca. Beleza? De compressão torácica. Beleza aí? Muito bom. Então vamos lá. Se a gente fala de lactente especificamente, a gente tem a mesma coisa. Se 2 socorristas, 15,2. Se um socorrista só, 32. A gente aprofunda aí aproximadamente 4 centímetros, né? 1/3 do tórax, né? Antero-posterior. A frequência de compressão vai ser a mesma do adulto. Nunca menos que 100 e também nunca mais que 120. Então é de 100 a 120. Tá com dificuldade? Lembra do Baby Shark. Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. Porque aquela coisa de Bee Gees já ficou pra trás, né? Bee Gees é coisa de gente velha. Eu sou de Anitta pra cá. Eu não, negócio de Bee Gees comigo não mais. Aquele still alive. Não, aquilo é antigo. Aquela coisa de Diego Diniz, de Jairo, de Bruno Luna, esses caras mais antigos. Aí, olha, o outro aí, o velho Megazord, Alan. Essas coisas de Bee Gees é pra Alan, pra Bruno, esses caras velhos. Eu não, eu sou Baby Shark, de Anitta pra cá. Beleza? Então, Baby Shark, Baby Shark, nesse ritmo. Beleza? Só é lembrar do Baby Shark que não tem erro de errar o ritmo. Tá bom? Os batimentos ali serão os mesmos. Tranquilo? Muito bom. Bola pra frente. Agora a gente fala da ventilação. Da ventilação. A ventilação na criança, no suporte básico de vida na PED, é complicada. Porque você precisa de um dispositivo bolsa-válvula-máscara extremamente adequado. Porque um maior, você acaba com tudo. Você faz barotrauma, você esbagaça o indivíduo. E um menor não resolve nada. Então você precisa de um dispositivo adequado, do tamanho adequado, para ele ofertar um volume adequado. Beleza? Então assim, o dispositivo bolsa-válvula-máscara, que o pessoal também chama de AMBU, né? AMBU é a marca, né? Tipo Gillette, tipo Cotonete. Mas o dispositivo bolsa-válvula-máscara, em 2019, as recomendações da UCOR, as recomendações da American Heart Association dizem que um AMBU bem utilizado, uma bolsa-válvula-máscara bem utilizada, ela exerce função até melhor do que uma intubação orotraqueal no pré-hospitalar, no extra-hospitalar. Ela exerce uma função até melhor. Por quê? Porque não demora de usar. Então, se você sabe utilizar o AMBU no extra-hospitalar, é até melhor que você utilize o AMBU e não tente intubar se você não tiver a destreza, a expertise. Olha que maravilha, olha as coisas evoluindo, todo Pokémon evolui, não é possível que a American Heart não ia evoluir. Pronto, estamos evoluindo. Então assim, hoje o dispositivo bolsa-válvula-máscara já é considerado uma excelente ferramenta para ventilação no extra-hospitalar, na parada cardiorrespiratória, tanto no suporte básico quanto no suporte avançado de vida. Que lindo, Madonna minha, adorei essa daí. Beleza? Então lembre-se da máscara do tamanho adequado, beleza? Lembre-se sempre disso, não se esqueça, tá bom? Até porque, por exemplo, eu tava até falando esses dias, eu tenho até um videozinho aqui no IGTV, vamos lá dar uma olhada também.
O ambu adulto, né, um dispositivo bolsa válvula máscara adulto, naquela válvula que a gente aperta ali, ó, naquela bolsa, né, que a gente aperta ali, se a gente apertar toda ela, ela tem um volume corrente ali dentro de ar, não é, um volume corrente ali dentro de 1,5 litros, ou seja, 1.500 ml de volume corrente dentro do ambu daquele, dentro de uma bolsa daquela, beleza? No pad, ele tem entre 250, mais ou menos, entendeu? No pad ele já é bem menor, ele tem um volume corrente de 250. O Neo tem 150 de volume corrente. Agora, imagina você ventilando um pad com um ambu adulto sem controlar a pressão que você está fazendo ou esmagando demais o ambu e jogando aquela pressão inteira de volume dentro do peito da criancinha de 2 anos de idade, por exemplo. Um volume enorme que faz assim, ó, poca, estoura o pulmão da criança. Então, muito cuidado com barotrauma. Muito cuidado com barotrauma, tá bom? Muito cuidado. Tamanho de ambu é sim mandatório que seja o impecável para aquelas circunstâncias. Beleza? Muito bom. Vamos lá. Cuidado também, porque você também, como no adulto, a gente avalia o tamanho, né? Avalia a melhor qualidade de ventilação com a expansão torácica, tá bom? Então, a mínima expansão torácica que você visualizar na ventilação que você fizer já é suficiente, beleza? Não precisa querer ver demais. Então, evite hiperventilação. Evite ao máximo, tá bom? Quando a gente fala do desfibrilador externo automático, né, na criança, quando a gente fala... Já bebeu água hoje, velho? Já bebeu água? Ó, o rim, viu? A pedra no rim, pelo amor de Deus. Ó, quando a gente fala do desfibrilador externo automático, né? Um DEAzão maravilhoso, a gente tem que observar no DEA se ele tem um atenuador de carga para a pediatria. Alguns DEAs, a gente sabe que DEA, geralmente, ele só tem 2 botões. O liga e desliga, que tem o símbolo do liga e desliga, e o do choque. Geralmente é isso. Mas alguns DEAs, ele vem com outro botãozinho que você vai conectar ali e vai apertar se for criança ou se for adulto. Então ele pisca, é criança, você aperta, pronto, já está selecionado a opção de ser criança, beleza? Porque aí você pode usar qualquer par que você quiser, qualquer par nesses que tem assim, beleza? Então você vai observar se o DEA vai ter um botão de atenuação de carga. Se ele tiver, ok. Se ele não tiver esse botão, significa que ele calcula a carga pela impedância do tórax, pela proximidade das pás. Então, o que você vai fazer é colocar uma pá antero-posterior. Ou seja, vem cá, meu jovem, antero-posterior. Vai ficar uma pá aqui e outra pá cá. Uma pá aqui, outra pá cá. Uma pá aqui, outra pá cá. Pare de sorrir, rapaz. Que ousadia. Coisa. Pronto, então assim, as pás devem ser adequadas ao tórax do paciente. Se o DEA dispõe de pás pediátricas, por exemplo, o DEA da Zou, que é um dos melhores do mundo, esse DEA, ele dispõe de pás pediátricas. Mas quando ele não dispõe de pás pediátricas, você pode instalar as pás adulto, antero-posterior. Beleza? Que funciona da mesma forma. Ah, professor, mas eu vou chocar demais a criança, meu querido. A criança precisa de desfibrilação, pelo amor de Jeová. Pelo amor de Deus, vamos aí, levanta a cabeça, vamos trabalhar esse negócio, beleza? Segue o baile. No NEO, vou falar algumas coisinhas do NEO aqui, tá bom? O NEO, ele tem uma especificidade. O NEO, lá na sala de parto, se ele precisar de reanimação, ele vai receber uma relação de compressão-ventilação completamente diferente de tudo que a gente já ouviu falar aqui. Completamente. O NEO, ele vai receber uma relação de compressão-ventilação de 3:1. 3:1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Porra, é muito. E é assim. 3:1. Exatamente isso aí, Renanzão. 3:1. Beleza? O NEO, lá na sala de parto, ele vai receber esse tipo de reanimação.
Outra diferença importantíssima, que muito pouca gente sabe, essas 91 pessoas que estão online agora, e a galera que vai ver no YouTube também depois, né? O mundo inteiro, porque o Whindersson Nunes vai compartilhar esse vídeo aqui, o bicho vai pegar, vai viralizar. Então assim, ó, todo mundo vai saber que a avaliação, se o paciente tem ritmo desfibrilável ou não, no NEO, é de minuto em minuto, minuto em minuto. 60 segundos é o tempo para você avaliar o ritmo no NEO. Professor, onde é que você viu isso, professor? Pronto, é a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia em Pediatria. Olha que lindo, que maravilha, tá lá bonitão, ó, no guideline, mas ninguém lê essa parte, eu li. Ah, beleza, muito bom. Ó, outra coisa também é a mesma coisa da reanimação, né? Vai ser no terço inferior do externo, justamente para pegar a parte inferior do ventrículo, né? A parte grande do ventrículo que está cá embaixo, tá bom? Então a gente também vai fazer nessas circunstâncias aqui, tá bom? Excelente. Galera, só lembrando também, não é? Que quando você vai posicionar, abrir a via aérea do paciente, né? Abrir a via aérea do paciente, a gente não vai abrir agressivamente, fazendo hiperextensão. A gente não faz hiperextensão na cabeça de criança, não. Lembrem-se que criança tem 50% de cabeça. Aqui, ó, o tamanho da cabeça dessa criatura. É grande a cabeça. Então você vai, ó, só posicionar. Você vai adequar a via aérea ao tronco da criança. É só o que você vai fazer. Se você precisar instalar um coxinha aqui, no adulto, por exemplo, vai ser aqui, ó, logo na região occipital, para fazer aqui, ó, isso, para fazer o movimento exato aqui, para a via aérea continuar aberta. Na criança, se ela ficar assim, ela vai estar com a via aérea fechada. Então você vai precisar colocar o coxim aqui, ó, na região interescapular na criança. Beleza? No adulto é aqui no occipital, na criança é na aqui na interescapular. Beleza? É aí que a gente vai colocar coxim. Tá bom? Muito bem. Além disso, a gente tem que ter muito cuidado também para não pegar nas partes moles no momento da ventilação, porque a gente pode querer fixar demais a máscara aqui e apertar a parte mole. Se a gente aperta a parte mole, se a gente comprime a parte mole contra aqui, por exemplo, a coluna cervical, a gente fecha a via aérea. Então a gente precisa ter muito controle, porque senão a gente tende a querer pressionar para acoplar melhor a máscara e acaba que fecha a via aérea desse paciente. Beleza? Muito bom. Opa! Então vamos lá, as últimas recomendações. As últimas coisas que a gente vai falar. Muito bom. Não hiperventile. Não hiperventile. Quando você hiperventila um paciente, seja ele PED, seja ele adulto, seja ele um dinossauro, não hiperventile. Se você hiperventilar, você vai aumentar a pressão intratorácica, você vai aumentar a pressão intraabdominal e você vai diminuir o retorno venoso. Vai ficar mais difícil comprimir, esse paciente vai ter maior risco de aspirar, de broncoaspirar, e vai diminuir o retorno venoso. Tudo que você não quer. Tudo que você não quer acontece se você hiperventilar. Tudo. Tá bom? Então não hiperventile esse paciente, por favor. Tá bom? Muito bom. Outra coisa, mesma coisa para adulto. Minimize as interrupções. As interrupções devem se dar em no máximo 10 segundos. No máximo 10 segundos. Nada mais que isso. Ah, mas eu vou precisar aqui para não sei o que. No máximo 10 segundos. Minimize. Se possível, nem pare de comprimir, tá certo? Mas se precisar por algum motivo extremamente importante, no máximo 10 segundos. Mesma coisa para adulto, não é isso? Pronto. Uma criança em gasping agônico é uma criança parada. É uma criança parada, tá certo? Então, avalie se tem pulso. Se tem pulso, é uma parada respiratória. Se não tem pulso, é uma parada cardiorrespiratória. Então, avalie. Veja se esse movimento ventilatório é adequado, porque se não for, é um gasp. É um gasp, tá bom? Então, beleza. Na parada respiratória, a gente vai fazer uma ventilação. Olha a diferença do adulto. Olha a diferença do adulto, olha o pulo do gato. Uma ventilação a cada 3 a 5 segundos. Uma ventilação a cada 3 a 5 segundos.
Isso vai dar de 12 a 20 incursões por minuto na parada ventilatória. Na parada respiratória, a gente vai fazer uma ventilação a cada 3 a 5 minutos na pediatria. Por quê, professor? Porque essa criança provavelmente parou por hipóxia. Então a gente vai ofertar mais oxigênio para ele, o dobro do que a gente ofertaria normalmente numa parada cardiorrespiratória. Beleza? Tranquilo? Sucesso total, Major, como diz Diegão. Diego hoje me perguntou se eu estava em João Pessoa. Eu vou chegar em João Pessoa e não vou comer na casa de Diego. Pra Diego, rapaz, vou lhe dizer um negócio, viu? Ai. Jeff tá por aqui também, né? Rapaz, ó. Aí, ó. Renata Passinho tá aqui também, minha irmã, ó, das antigas, Renatinha. Muito obrigado, pessoal. Galera, era isso que eu queria dizer sobre o suporte básico em pediatria, tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês. Eu vou virar o celular aqui e vocês vão fazer aquela boa e velha selfie, aquela boa e velho print para marcar o professor Miller e postar aí nos stories de vocês, para todo mundo que quiser vir aqui dar uma olhada no suporte básico em pediatria. Vai ficar aqui disponível por 24 horas e no YouTube a partir de amanhã vai estar aqui também essa beleza de vídeo, essa coisa linda. Então assim, muito obrigado, tá bom? Eu agradeço demais a vocês. Vou virar aqui, tá certo? Pra gente fazer fazer um printzinho, tá bom? Vamos lá. Eu e Arthur aqui pra gente fazer um print juntos. Quero ver os prints depois, viu? E aí, tá rolando? Aê, muito bom. Ó, pra quem ficou até agora, eu tenho uma novidade boa. Quinta-feira, quinta agora, depois de amanhã, eu tenho uma live do Page super especial sobre as principais emergências pediátricas. As principais emergências pediátricas a gente vai abordar. Não sou só eu, bebê. Sou eu e um médico do SAMU pediatra. Então, assim, o cara é fera em todas as emergências pediátricas. Ele vai ter que se virar pra si agora. Matheus Mendonça é o nome do cara. Ele é médico, emergencista e pediatra. Então, quinta-feira, não percam essa live, porque assim, as dúvidas que eu tenho sobre emergência pediátrica eu vou tirar com ele, negada. Então, assim, vamos colar no cara, porque ele está disposto a fazer uma live, entendeu? Pra gente tirar nossas dúvidas. Então, quinta-feira vai ter live de emergências pediátricas, as principais emergências pediátricas, tá bom? Grande beijo pra vocês, muito obrigado, tá bom? Pela companhia de sempre. Semana que vem a gente tá aqui de novo e quinta-feira também, tá bom? Então, ó, se liga, beleza? Grande abraço pra vocês, fiquem com Deus, boa noite. Amanhã tem play. Então amanhã pode ser que aconteça alguma coisa nova, que semana que vem a gente já aborda na live. Que massa, velho. Muito bom. Tá bom? Tchauzinho. Brigadão. Beleza? Tchau, tchau.